Boa noite a todos. Tudo bem, pessoal? Meu nome é Jadson, eu sou o atual coordenador aqui do Iguaçu Vale. O Iguaçu Vale é um grupo que surgiu aqui dentro da SIC, na Associação Comercial de Cascavel, que visa promover o empreendedorismo com inovação. Então, dentre as nossas ações, nós tentamos trazer acadêmicos, professores, pesquisadores, conectar a base de pesquisa da nossa região com a base produtiva, através de empresas já estabelecidas, de pequeno, médio e grande porte, e também startups, empresas que estão nascendo, a fim de que elas cooperem, aplicando a inovação nos negócios, gerando um empreendedorismo mais escalar, de base inovadora, que possa mudar a realidade da nossa região em termos de produzir produtos cada vez com mais valor agregado. Tá bom? Essa é a missão do Iguaçu Vale. Dentre as nossas iniciativas, uma das iniciativas que a gente procura fazer todo mês é trazer algum empreendedor da nossa região, seja um executivo ou algum dos fundadores das nossas empresas, para contar uma história de sucesso, contar a trajetória, alguns elementos de inovação que são aplicados ao longo da trajetória desse negócio, que fizeram diferença, como base referencial para que novos empreendedores se inspirem e abracem a causa do empreendedorismo com inovação e procurem empreender aqui mesmo na nossa região, mostrar que aqui é possível fazer, que aqui é um solo fértil para novas empresas de base produtiva e que tenham escala nacional. Tá? Que é o caso do Moinho Iguaçu, que está conosco aqui na figura do Eduardo, que é o diretor. Vai contar uma história muito bacana, né? Um engenheiro tocando uma empresa de agronegócio, aplicando lá uma série de técnicas inovadoras, uma série de técnicas de gestão, de controle de produção. Então, uma história muito legal, mostrando como uma gestão profissionalizada e como técnicas de produção que vêm da área da indústria, da engenharia aplicadas no agronegócio, podem gerar diferencial competitivo no mercado. Antes de passar a palavra para o Eduardo, nós vamos passar um videozinho rápido aqui, mostrando um pouquinho do que é o Moinho Iguaçu, para quem não conhece, né? Mas que é uma empresa que a gente pode ter orgulho de chamar de nossa, que está aqui na nossa região e dando impacto no agronegócio da região sul toda aí. Toda grande história começa com coragem, determinação e muito trabalho. E não foi diferente para nós. Em 1949, nossos primeiros passos foram dados por Arlindo Mosé Cavalca e Adi Cavalca. Vindos do Rio Grande do Sul, apenas com a visão de um futuro próspero e sustentável para o oeste do Paraná. O começo não foi fácil, mas graças a alguns fundamentos que sustentamos até hoje, como o empreendedorismo, a visão de dono e foco nas necessidades dos clientes, o caminho de uma grande história começou a se tornar realidade. E assim foi fundado o Moinho Iguaçu. O progresso, naturalmente, veio para as necessidades. Supunhamos um colono tinha que ter onde comprar 1 quilo de farinha de milho, de moer o seu milho, o seu trigo que produzia aqui. Então surgiu o Moinho Iguaçu, no qual o colono que plantava arroz também descascava o arroz no moinho, tinha o fubá e tinha a farinha de milho. E alguns anos depois, junto com o avanço do desenvolvimento agrícola no Brasil, nascia a Cavalca Construções, com um importante papel na construção da infraestrutura do oeste do Paraná. A comercialização de grãos é e sempre foi um dos principais motores da nossa organização. E foi por meio da necessidade da população e da capacidade dos fundadores de observarem essas necessidades e supri-las que a expansão do Moinho Iguaçu se tornou possível. Assim, logo começaram a surgir as primeiras filiais pelo oeste do Paraná, sendo a pioneira em São Miguel do Iguaçu. Existe um ditado popular que diz: se quiser ir rápido, vá sozinho, mas se quiser ir longe, vá acompanhado. E com esse pensamento, o Moinho Iguaçu conseguiu continuar sua expansão sem perder seus valores. Já no final dos anos 90, importantes parcerias foram realizadas com pequenos cerealistas, que atuavam na prestação de serviços, recepção e armazenagem,
o que provou que juntos poderíamos e iríamos mais longe. Outro motor fundamental para o crescimento e desenvolvimento do moinho foi o início da comercialização de insumos, ampliando sua área de atuação e atendendo ainda melhor o produtor rural. Parcerias com grandes marcas como a Syngenta foram fundamentais na realização desta nova etapa. Os anos passaram e os avanços tecnológicos não paravam. A necessidade cada vez maior de produtos e serviços de qualidade já era uma realidade mundial. E foi nesse momento, com todo o conhecimento de mercado, trabalho sério e principalmente a vontade de ir cada vez mais longe, que a Everest foi criada. Fruto de uma cisão do Moinho Iguaçu, a marca Sabor Sul foi criada e ganha as prateleiras dos mercados de todo o Brasil. Ainda sabendo da importância da ampliação da capacidade logística no atendimento ao produtor do oeste do Paraná, o grupo fez um importante investimento criando a Cascavel Armazéns Gerais, localizada na Ferroeste, em Cascavel, que garantem o transporte seguro até o porto de Paranaguá. Em 2012, nasce o novo centro administrativo em Cascavel, local estratégico, amplo e preparado para realizar todo o trabalho estratégico do grupo, além de fornecer todo o suporte para os que estão nas estradas de todo o Brasil, levando a nossa bandeira e nossos valores adiante. Um sonho que parecia longe de se tornar realidade ganha corpo e endereço. E em 2017, passamos a operar o nosso primeiro terminal no Porto de Paranaguá. Com uma estrutura ampla, moderna e completamente capaz de atender qualquer mercado nacional. Em um piscar de olhos, 70 anos se passaram e a nossa história foi escrita. Poucas empresas vivem todos esses anos para contar suas histórias, mas nós somos uma delas. Hoje, nos encontramos no melhor cenário de toda a nossa linha do tempo. Temos a tecnologia, a logística, os produtos e principalmente as pessoas certas para que a nossa história continue sendo escrita da melhor maneira, preservando os nossos valores e o nosso foco no desenvolvimento da vida de diversas pessoas. Eu diria seguir o exemplo que eu deixei e continuar em trabalho dentro da honestidade e unidos no grupo, porque a união faz a força. Legal, muito bacana. Parabéns aí, Eduardo. Então, sem mais delongas aí, o Eduardo tem uma história muito bacana para contar. Gostaria que você começasse contando um pouquinho de você e aí até como você chegou aí no Moinho e como que foi essa trajetória. Primeiro, obrigado pelo convite, obrigado pela participação de todos aqui. Acho que, como a gente conversou, esse movimento que o Iguaçu Vale faz, acho que é legal porque ele começa a ter uma... Eu já conhecia um tempo atrás, numa reunião que eu vim aqui do Iguaçu Vale, mas o trabalho do Líderes Empreendedores aqui é de juntar e entender a história das empresas aqui e ver aquilo que você falou, o que é capaz de fazer e coisas que a gente não imagina, que nem fui conhecer também lá a AlphaCom. Então, ver isso aí acontecendo, ver que a gente tem capacidade aqui na nossa região de fazer diferente, fazer melhor, acho que é bom para todo mundo. Essa expansão de informação aí, acho que é bom para todo mundo. Então, parabéns aí pela iniciativa, a todos que participaram dela aí. Muito legal. Espero que eu possa ajudar um pouco. Então, eu sou, como o Jadson falou, eu sou engenheiro civil de formação, eu sou de Curitiba, não sou de Cascavel, nascido em Curitiba, vim para cá em 2013, efetivamente, para morar, então eu era pouco tempo, já começa a virar bastante, né? Já faz 6 anos que já estou aqui. Então, eu me formei em engenharia civil, fui trabalhar um período como engenheiro, então meu irmão também é engenheiro civil, a gente montou uma empresa. Então, foi um lado empreendedor que bateu aí, que tinha uma vontade de ter negócio, até por história de família mesmo. Meu pai também tinha uma empresa. Começamos uma empresa do zero, literalmente, né? E acho que assim, esse lado, quando a gente estava conversando, assim, o lado do empreendedorismo ele é legal porque você acaba tendo que fazer de tudo um pouco, né? Você tem que olhar para todos ainda mais uma empresa pequena, né? Você tem que fazer tudo mesmo. E isso te dá um aprendizado, acho que o grande aprendizado que você tem é você
ser obrigado a se virar e fazer. Isso foi uma coisa muito legal que aconteceu nesse período que a gente teve empresa. Daí, como a empresa foi aberta em 98, acho que eu estava no 3º ano de faculdade, 97. E daí vieram aquelas crises, crise dos tigres asiáticos, crise da Rússia, e foi a sequência de crise que naquela época eu não tinha ideia o que eram essas crises, nem vi esse mundo, e depois, a hora que eu comecei a trabalhar no Moinho, que eu fui enxergar o que foram os impactos das crises, e depois o que a gente viveu na operação. Juros no Brasil subiu para 40% Selic, então o mercado de infraestrutura e mercado de construção, quando tem grandes crises, ele acaba literalmente parando. Isso aconteceu e daí chegou uma decisão, como era eu e meu irmão, de que algum tinha que sair da empresa, porque não tinha essa capacidade dos dois tocarem a empresa. Daí eu fui fazer alguns trabalhos fora da empresa e eu comecei a história no Moinho, né? Depois de um ano eu acabei entrando no Moinho. A minha entrada no Moinho, eu sou um agregado ao Moinho, né? Porque eu sou genro de um dos sócios. Então, como precisava uma pessoa para trabalhar na mesa de trading junto com o trader de grãos, eu fui convidado para participar da mesa de grãos. E entrei na empresa, meio que, como a gente falou, com essa formação de engenheiro civil, mas era uma área ali que fazia sentido esse conhecimento matemático, né? E daí comecei a história dentro do Moinho Iguaçu, né? Então, fiz uma pós em finanças, que também daí tinha um pouco a ver com isso aí, tinha feito um pouco antes. E falar um pouco do que é o moinho, ali, como vocês viram a história. O Moinho Iguaçu, na verdade, ele não é mais um moinho, né? Ele deixou de ser, lá no início ele começou como um moinho, então ele moía farinha, fazia o arroz, então em 1949, quando foi criado, só que com a evolução do negócio, ele foi mudando de acordo com essa necessidade e com os mercados, né? Hoje, o que efetivamente nós somos? Somos parte de um grupo, que é o Grupo Cavalca, que é da família Cavalca. A origem do grupo é em São Miguel do Iguaçu. A gente mudou a nossa sede administrativa em 2012 para cá, para Cascavel. Foi um pouco antes, mas a gente fez a unidade ali na BR ali em 2012. Hoje nós trabalhamos a gente é um cerealista, né? Então a gente faz a originação de grãos com o produtor. A gente tem a área de venda de insumos, a gente tem uma sementeira nossa também, que a gente produz semente, que é Sementes Amizade, e o investimento que é um pouco do porquê eu estou aqui em Cascavel, é esse investimento no porto, que a gente começou a primeira operação em 2017 de um terminal, e tem um segundo terminal que a gente está construindo, que deve ficar pronto no final do ano. Então, nosso negócio basicamente é estar no agronegócio, atender o produtor rural, desde aquela época já é esse foco de atender o produtor rural, de estar fazendo assistência técnica e comercialização dos produtos, e depois toda a cadeia de beneficiamento e logística do produto. Então a gente tem um pouco de uma mistura de logística com o negócio o agronegócio, né? Eduardo, você comentou que você tem a formação em engenharia, e aí você entrou numa mesa de trade, de operações financeiras, mas antes disso você tinha montado uma construtora, né? Você não tinha nenhuma... Ao contrário de muita gente de engenharia que vai para a área de finanças, você não tinha uma experiência prévia com finanças, né? Como que foi entrar para tocar uma operação de trade sem ter previamente trabalhado com isso, né? Assim, muito desse que eu acho que o momento da construtora acabou aprendendo. É você ir buscar informação, ir atrás. Acho que tinha o Carlos Paim, que é nosso trader, lá, um cara que tem um conhecimento gigantesco, também fui aprendendo muito com ele. Então eu entrei muito nessa área desse back-office dele e fui cada vez mais assumindo essa área financeira, até porque quem não conhece, a movimentação de grãos acaba consumindo um capital de giro muito alto, e o trading está ligado com o financeiro, faz muito sentido. Então eu fui assumindo essa área financeira com o passar do tempo, né? Aí literalmente aquela história do se virar, né? Então, tem a rede, como é que faz? Então vamos estudar o que faz. Compra um livro, vai atrás, conversa, faz contato com corretora, com banco, conversa com as pessoas, entende como os outros fazem, vai atrás de benchmark. Então, ir cavando a informação para chegar nela, né? Então, e isso é um aprendizado meio de você entender qual que é a necessidade e ir atrás da necessidade certa, né? Acho que isso foi uma forma de ir para o financeiro, né? E, bom, tem muita gente no começo de carreira procura
Tá em lugares onde você vai conseguir aprender, você vai entrar lá com pessoas mais experientes que possam te ensinar. Quando você entrou na área financeira lá, já estava tudo pronto, você pôde aprender, ou muita coisa você teve que trazer de fora, teve que trocar a roda andando, com o carro andando lá? Basicamente é trocar, que é o carro andando a 150 por hora e trocar a roda, né? Que não, como a gente ainda, por mais que uma empresa já tinha um certo porte, tinha muita coisa que a gente ainda não tinha implementado. Então teve muita metodologia de finanças que foi implementada com a roda rodando, né? Com o negócio rodando, né? Então tem que fazer acontecer, né? Então acho que o importante é você saber essa é a parte de benchmark, acho que é importante, é você achar empresas que façam alguma maneira, você tentar ler o que é, como que a empresa teve o sucesso ou faz bem aquilo, e você ir atrás da informação e também, muitas vezes, você saber contratar as pessoas certas que consigam aplicar aquela necessidade. Acho que a gente teve 2 fases nisso aí. Uma primeira fase foi literalmente fazendo, e a segunda fase foi tentando buscar gente no mercado que tivesse a capacidade para ajudar a empresa a implementar, né? Então tem esses 2 momentos. Acho que é importante, além de ter informação de dentro de casa, é você buscar informação fora também para aplicar isso. Legal. E aí, em determinado momento, você veio para Cascavel e aí saiu da parte exclusivamente financeira e começou a assumir outras funções, né? Como é que foi esse shift aí? Eu acho que então eu entrei no Moinho, entrei na mesa de grãos. Acho que logo depois, 1 ano, eu fui indo para o financeiro. Então a gente começou a organizar algumas coisas que precisava organizar. Então, o primeiro trabalho que eu acho que foi um trabalho bem legal, foi a parte de organização de risco. Então, era uma coisa que no Brasil ainda não tinha, no nosso negócio ainda, não era uma coisa que era tão aplicada. Você tinha uma visão de risco, mas uma visão mais simplista. Até a parte de exposição cambial era pouco vista, porque a gente não tinha muito capital, você não conseguia fazer empréstimo em dólar muito, então você começou a abrir esse mercado ali em 2004 para empresas do nosso porte, né? Então a gente começou a buscar informação, contratamos alguns consultores também para ajudar, só que o nosso negócio não naquela época, pensar em 2004, o agro não era o que é hoje, né? Então você tinha pouca gente que aqui mais região, pensando em Cascavel, pensando em Curitiba, que entendesse efetivamente o que era o risco de agro. Agora, hoje em dia, já tem muita gente, já tem um monte de sistema já preparado para agro, que naquela época não tinha. Então, você tinha que ver o que outras empresas faziam e tentar aplicar para o teu negócio, né? Então, eu tentei usar um pouco o que seria um pouco de uma visão de mesa de banco. Então, você tinha os seus riscos que você tomava através de empréstimo, através de exportação, através de compra de soja. Então, você ia bucando essas operações e tentando ver risco, né? Então, a gente conseguiu implementar essa primeira parte de risco, muito back to basics, olhando o básico mesmo, né? Mas pelo menos você já tinha uma visão. E uma segunda ponta, que até foi melhorar a capacidade de captação da empresa. Então a gente quando eu vim para o Moinho, eu fiquei 1 ano aqui em Cascavel, depois a gente mudou o escritório para Curitiba. Então, para começar a ter acesso a bancos, porque no final naquela época, a maioria dos bancos estavam, as áreas de trade finance e de acesso de mercado estavam em São Paulo, então ficava mais fácil a gente estar chegando lá. Então era primeiro montar todo o book de informação, então organizar a forma como os credores gostariam de ver a empresa, então organizar isso aí, apresentar e começar a ter uma capacidade melhor de financiamento. Eu acho que uma operação legal que fez, a gente conseguiu fazer um primeiro pré-pagamento, isso em 2006, de 3 anos, fazendo operação via financiamento à exportação, mas que não era assim, não era tão comum uma empresa do nosso tamanho ter acesso a esse mercado. Então acho que foi um objetivo legal assim que foi atingido, né? Então consegui ter acesso a esse mercado. Feito isso, então a gente logicamente a gente não consegue ficar parado, né? Tem que começar a querer achar problema para se coçar, né? Então daí comecei a ver outros, porque olhando, acho que eu conversei isso com o Jadson um pouco antes, assim, eu acho que uma das funções que a gente tem que ter é olhar o que acontece no nosso negócio, ou tentar ver o que as pessoas perguntam. Eu acho que o senhor Lindo ali fala uma coisa ali, que tem 2 frases que o senhor Lindo fala que eu acho
sensacional, que é olhar a visão dele do negócio. Até falando para minha esposa, a neta dele, falando assim, ele era visionário naquela época pelo jeito, pelas frases que ele fala. Então essa é cobrir a necessidade do cliente, é uma coisa tão básica, mas nós, quando estamos no nosso dia a dia, a gente não fica olhando em cobrir a necessidade do cliente, a gente quer que o cliente faça aquilo que a gente faz, né? E na verdade, me desculpe, mas a gente tem que cobrir a necessidade do cliente. Se a gente não está atingindo isso, a gente tem que mudar o rumo do nosso negócio, né? Então comecei a olhar, eu olhava o que questionamentos que os analistas de crédito faziam para a empresa e comecei a ver que tinha algumas respostas que eu não conseguia responder. Então eu precisava buscar mais informação aqui na base para tentar responder. E daí com isso eu comecei a vir para Cascavel, que foi isso em 2010, 2011, que eu comecei a vir para Cascavel para estar mais dentro da operação e tentar buscar essas respostas para poder levar e melhorar essa qualidade de crédito. Porque na verdade quanto mais informação você tem, quanto mais organizada é a tua informação, pela teoria, teu custo financeiro tem que cair, né? Porque daí você vai explicando melhor teu negócio, o risco, o retorno da operação, né? Então, nisso aí eu comecei a vir para cá. Que não é uma coisa muito natural para a empresa familiar, né? Essa abertura, essa disponibilidade de informação, principalmente quando toca o financeiro, né? Na empresa familiar, as contas são umas coisas meio sagradas, né? Ninguém mexe, ninguém fica abrindo contas assim. Como é que foi? Foi fácil você conseguir essa entrada? Como que foi? Acho que até a visão do Alcides, que era o diretor na época, que meu sogro, né, era o diretor da empresa, ele tinha uma visão já um pouco mais de abrir informação, certo? Eu acho que o problema, a dificuldade foi em organizar essa informação. Então você tem nós aqui que somos do agro e quem já está assim, o conhecido, nosso contas a receber. Como uma empresa de 70 anos, metade da empresa é conhecida. Então, não, esse aqui não precisa informação, esse aqui não precisa de informação, esse aqui. Mas você tem um nível de governança que você tem que ter, que independe se ele é o amigo ou se não é, se compra há 20 anos, se não compra, tem que ter um processo estabelecido. Então, acho que o desafio era conseguir implementar esses processos e buscar essas informações sem estragar também esse relacionamento, né? Então, a informação, a gente daí foi montando informação, só que tinha informações que efetivamente a gente não tinha. Então, teve que organizar e estruturar ela. Então, acho que o desafio foi esse aí mesmo. Legal. E aí, bom, você veio para cá, veio para Cascavel, mas já não ficou como diretor principal executivo da empresa logo de cara, né? Como é que foi essa trajetória aí até você virar aí o diretor principal da empresa? Então, daí em 2010, 2011 eu comecei a vir para cá, começou a ter essa necessidade, e daí em 2013 eles me convidaram para vir para Cascavel, morar em Cascavel, e eu vim assumindo a superintendência administrativa financeira. Então, acho que um objetivo mesmo, assim, um objetivo junto com isso é que em 2013 que a gente começou o investimento no Porto. Então, o investimento no Porto, em proporções de números, assim, o Porto a gente hoje, o moinho fechou ano passado com 1.100.000 toneladas de grão operado. A gente, em 2013, a gente estava fazendo 350, 400 mil toneladas. E o Porto daria essa capacidade de aumentar a atividade logística, então você conseguia originar de outras regiões. Então a gente precisava estar com uma empresa bem organizada e preparada para ter esse crescimento. Então também foi um dos objetivos aqui vindos. E outro é essa estrutura, começar a implantação dessa governança, que daí um pouco meio que se confunde gestão, governança ali, ele se confunde uma coisa na outra. O que vem primeiro, como que você implementa uma coisa sem a outra. Então também tinha um olhar de governança. E é engraçado até porque daí isso foi um desafio que eu coloquei para mim mesmo, que é, apesar de ser um genro, apesar de ser da família, tentar não vir com essa característica, porque se a empresa tinha esse plano de crescimento, ela não pode crescer focada na família, certo? Ela tem que ter uma independência disso, né? Então já olhando um pouco dessa governança. E efetivamente é isso, né? Não necessariamente você ser ou não da família pode estar ou não executando, trabalhando e fazendo a empresa crescer. Tipo, acho que uma coisa é você ter a governança e outra coisa é você ser o executivo, certo? Então, acho que isso separar o que é conselho e o que é gestor, né? Isso, exatamente. Isso é onde muitas empresas falham aí, né? Exatamente. Eu acho que isso é assim, e é o grande desafio para a empresa familiar e mesmo para quem está aí criando sua startup, quem está começando no mercado de trabalho, é separar o que é o acionista do executivo. E uma frase que eu falo brincando literalmente é transformar o dono em acionista, né? Porque o dono manda e se o negócio dá... Eu quero ganhar 100 mil.
se deu 100 mil, estou feliz. Mas se o retorno daquele ativo tinha que dar 200, você tem que ser um acionista para ver que precisa ganhar os 200. Então é um pouco separar isso aí, porque tua necessidade como dono é diferente da tua necessidade como acionista. E a visão do negócio é um pouco diferente. Então eu vim para cá com esse objetivo, né, com essa meta de fazer a profissionalização da empresa através da organização e governança. Então deixando essa empresa preparada para esse crescimento. Então daí aí que eu acho que olhando até o vídeo assim, acho que tem um desafio grande nessa história, que é você tem uma empresa que é bem estruturada, ela tem uma história de 70 anos, tinha 63, que também é uma longa história, tem um vínculo da família muito forte com a região, tem todo esse histórico dentro da empresa, e daí que eu acho que vem um pouco de inovação. Então é como você vir trazer essa inovação para dentro da empresa. E a inovação pode ser desde de um modelo de análise de crédito simples, mas que encaixe dentro desses negócios. Então, como implementar isso, que eu acho que foi um desafio bacana de passar, né? Porque daí você tem que conhecer, tem que colocar a mão no negócio, entender, porque também às vezes nem sempre o que você acha está certo. Então, literalmente é isso, né? Porque quem sabe fazer um negócio é quem está fazendo ele, não você que veio cheio de ideia, né? Então, é encaixar essa tua ideia no que é a realidade do negócio. Então, acho que esse que foi um desafio legal. Então, vim para cá, daí começamos estava conversando antes ali com um tripé conhecido aí, que é implementar o ABZ, né, que é Orçamento Base Zero, que é muito conhecido, tipo, qualquer leitura aí do Falcone, do Ambev, dessa cultura, eles falam muito, que é você fazer um orçamento olhando ele como uma base zero, não olhando o histórico. Então, eu gastei 100 mil ano passado, então eu vou gastar 100 mil esse ano. Mas você gastou por quê? Não, é que eu viajei 50 vezes para Curitiba. Vai viajar esse ano para Curitiba? Não. Então por que você vai gastar 100 mil? Não, porque está no orçamento do ano passado. Então, assim, que já está garantido. Exatamente. Então é um pouco se questionar dos teus gastos. Eu acho que isso é legal, porque a hora que você começa a implementar isso, todos começam a pensar nos seus gastos. Todas as pessoas da empresa começam a pensar nos seus gastos. Então, por menos base zero que seja, porque você não está fazendo da forma mais técnica possível, mas pelo menos você está pensando naquele gasto. Então, acho que isso ajuda bastante no controle de custo. Daí também implementamos a gestão matricial de despesa, que é o GMD. Então, hoje a gente tem lá um grupo de pessoas que fica discutindo o que é orçamento irrealizado. Então, a gestão matricial, ela serve para... nós temos hoje 18 filiais, então você tem, às vezes, linhas verticais que as pessoas não se preocupam. Eu tenho o meu orçamento de 1 milhão, tem um gasto de 10 mil. 10 mil? Isso aí não importa, né? Só que no todo da empresa o gasto vira 200 mil. Então, você cuidar no horizontal e no vertical. Então, você colocar gestores para que cuidem disso. Da mesma forma, ele é bom porque todas as pessoas começam a pensar em orçamento também. Então, começam a pensar em gasto realizado. E, no fundo, daí é um pouco... Eu acho que gasto... não tem gasto alto e gasto baixo, na minha opinião. Tem gasto eficiente e gasto ineficiente. Então, se você precisa... preciso comprar uma passagem amanhã porque eu vou conseguir fazer um negócio revolucionário e a passagem estiver mais caro que o normal, depende do teu retorno daquilo lá. Mas agora, eu posso me programar, posso isso, posso aquilo. Então, assim, gasto não tem gasto alto e gasto baixo, tem gasto ineficiente. E nisso ali você começa a pensar isso, porque você começa a alocar os gastos da forma correta. E as pessoas começam a pensar em todos os gastos, isso também é uma coisa boa. Então, fizemos um pouco de trabalho de gestão matricial, até um pouquinho ainda, não estava tão evoluído, que é a mesma coisa olhando na parte de venda. E daí fomos implementando isso junto. Que foi a ideia que eu tive aqui? Como eu não tinha também essa experiência de ter implementado já isso, a gente trouxe uma consultoria. Em 2010 a gente tinha feito uma consultoria com o INDG, que é o Instituto Nacional de Desenvolvimento Gerencial, que era do Falcone, que depois virou a consultoria Falcone. A gente tinha feito com eles uma consultoria de orçamento, só orçamento. Daí depois um consultor tinha trabalhado com eles, ele também voltou para também nesse primeiro ano aí também ajudar a buscar os gaps, né, do modelo de gestão lá, a buscar os gaps e implementar. E eu acho que isso é uma coisa legal que esse modelo tem,
que é você olhar o teu balanço, ver onde estão os valores reais, né, onde estão os valores grandes, olhar o que você tem de gap, né, o que você tem de possível atingimento ali e atuar em cima daquilo. Então isso dá uma direção muito boa, né? Então saber o que você tem que fazer, acho que é uma grande a diferença entre você dar certo ou não. Então assim, se eu tenho atacar o ponto certo, né? Só que isso parece ser uma coisa simples, e só que agora, como eu tenho um pouco do lado financeiro também, daí é legal, você tem que olhar aquilo que tem dinheiro, né? Não adianta você perder muito tempo em aquilo que não tem dinheiro. Lógico que isso, olhando em inovação, já é um pouco diferente, porque tem a implementação de coisas que possam ajudar você a vender mais, a atingir seus objetivos mais rápido, né? Então, assim, daí vim em 2013 exatamente nessa implementação de cada etapa dessa aí de melhoria de gestão, que começa a ter um pouco de inovação, né? Daí então tem esse pro que a gente tinha, né? E uma coisa é você ter o plano, né? Ou na sua cabeça você formatar um cenário, e outra é você conseguir executar numa empresa grande, né? Com quantos colaboradores vocês estão hoje, para ter uma ideia? Hoje tem 340. Entre um lá em cima e os 340 fazer o que tem que fazer, tem que botar algumas camadas aí, né? Como é que você organizou isso aí? Sim. Acho que a ideia é montar o plano e tentar perseguir ele, né? Então, eu sou famoso por não ser uma pessoa muito organizada, mas assim, não sou muito organizado, mas obviamente quanto mais organizado você for na execução disso, melhor, né? Mas acho que você assim, acho que se você vai no ponto certo, se você começa a atingir o ponto certo, todo mundo sabe onde está, o que está sendo errado. Então acho que isso ajuda todo mundo E acho que isso ajuda você a direcionar a empresa para o lugar certo. Mas tem um grande desafio até assim, a gente fala um pouco de mudança de cultura, mas eu acho que não é muito mudança de cultura, mas principalmente olhando quando você olha o vídeo, a forma como a família implementava as coisas, assim, é você voltar àquela cultura que já tinha lá dentro. Então, de você ter você vai crescendo e você acaba um pouco perdendo o teu rumo inicial, né? Então é você voltar para esse rumo inicial, né? Mas com certeza a mudança ela dói, né? Ela dói porque tem gente que quer entrar, tem gente que não quer entrar, tem gente que é contra, tem gente que é a favor. Então você tem que ir quebrando essas barreiras e ir implementando, né? E você acabou passando por vários setores da empresa e aplicando um pouco desse pensamento mais analítico, né? Quais foram os marcos principais? Assim, você falou aí do orçamento base zero, gestão matricial. Quais outras inovações você trouxe mais do mundo operacional, da engenharia para a operação financeira e do agronegócio em geral, né? Então, daí partindo eu fiquei 1 ano e meio nessa posição, daí quando a gente começou a ver uma necessidade melhor, que eu acho que aí tem um ponto de trazer gente com mais capacidade para a parte financeira, daí eu peguei e saí do financeiro, até porque tinha essa demanda de um crescimento maior, daí a gente trouxe um diretor financeiro que já tinha experiência, então daí nessa vinda dele a gente começou a criar um planejamento financeiro e ele tinha um skill muito bom de planejamento financeiro, então essa de você montar o plano, não só o plano estratégico, mas montar o plano e montar o plano em cima de números, né? Então o que é faturamento, um orçamento de 5 anos, o que isso aí vai ter necessidade de capital de giro, o que vai ter necessidade de investimento, então você fazer, literalmente você olhar a geração de fluxo de caixa dela. E como todo bom tem que escutar o que os outros falam, né? O Warren Buffett só fala que investe em empresa que tem geração de caixa, né? Então, apesar que ele está perdendo agora do S&P, né? Mas efetivamente você tem que olhar a geração de caixa, né? Então tem que olhar a tua necessidade de capital de giro, porque não adianta crescer sem ver isso aí. Então e daí eu comecei a olhar mais operação e um pouco do comercial. Daí olhando essa pergunta que você fez, na operação eu falo brincando assim, a gente é um negócio de commodity, né? Então a margem a gente tem que achar margem, né? Então se a gente não tiver eficiência na operação, a gente não vai ter margem. Então se você tiver muito desperdício nesse meio de caminho, você não vai ter margem. Então nesse olhar analítico, eu acho que daí foi que tentar pensar diferente, algo que às vezes é corriqueiro, que é normal, mas é você começar a implementar isso de forma mais analítica e
um planejamento. Então a gente começou a implementar um planejamento de logística muito bom. Com isso veio um sistema de logística que é para a contratação de frete. A gente desse movimento de 1,1 milhão, a gente transporta umas 400 mil toneladas de soja para Paranaguá. Então você tem que ter uma capacidade e ali a logística é o que vai te dar resultado ou não. Então você tem eficiência nisso. É importantíssimo. Então a gente criou um sistema. Então assim, isso dá para ver claramente que é a visão de planejamento de você, assim, acho que colocar matemática na conta ali. Então, quanto que eu tenho de capacidade de recebimento, quanto que eu vou receber, o que eu tenho que fazer com aquele fluxo, para onde que vai, que eu acho que são coisas simples, mas que normalmente você não para fazer. Você vai fazendo. Então, parar para fazer, daí você começa a olhar e você começa a ver onde que está teus gaps para poder executar aquilo. E daí começa a ter uma necessidade de efetivar inovação mesmo. Então, todo o time de operação lá criou um sistema para você ser mais eficiente na contratação de frete, que efetivamente hoje, eu acho que se a gente não tivesse isso aí, a gente teria 3 vezes mais pessoas na operação para poder tocar isso. E isso no final vira eficiência. Daí depois a questão de estoque, acho que a gente tem no nosso setor a gente tem um problema que como tem essa, acho que não é só no nosso setor, mas a gente tem esse problema, que é como você não sabe o que vai acontecer de praga, se vai ter ferrugem ou se não vai, se vai ter lagarto ou se não vai, você tem um estoque meio irregular, né? E normalmente ineficiente. Então a gente criou um programa nosso lá de estoque mínimo e máximo, onde a gente tenta ser mais eficiente na regulagem de estoque de acordo com demanda. Isso aí foi um pouco dele também, buscando leitura. Tem um físico chamado Goldratt, que ele escreve sobre gestão. Ele tem um livro famoso que é o A Meta. Daí eu li esse livro, achei muito legal a visão dele, apesar que é uma visão hoje é uma visão corriqueira, né, que é você olhar a empresa como um todo, mas ele escreveu esse livro 30 anos atrás. E o livro você buscava eficiência em partes, não buscava eficiência no todo. Então é você olhar a empresa como um todo, que hoje é mais básico. E daí ele tem um livro muito sobre gestão de estoque e produção. Então eu olhei e tentei falar, putz, isso aqui faz sentido, né? Então é tentar reduzir estoque. E a gente teve um objetivo legal ali, a gente conseguiu reduzir em 15% a primeira medição de redução de estoque como um todo, que para a gente é um volume importante. Então também esse foi acho que um objetivo legal. Acho que a operação tem mais a logística, o estoque. E daí, voltando um pouco na parte de gestão de risco também, a gente ainda não conseguiu terminar o sistema, ainda é uma briga grande para construir o sistema, mas está cada vez mais aprimorando o sistema de gestão de risco e fazendo um fluxo da operação também. Então, olhando de forma analítica, olhar o fluxo da operação. A gente, nisso aí, criou um departamento de melhoria contínua. Então, teve um programa nosso, a gente criou para olhar, fazer uma análise de Seis Sigma em cima das operações para tentar fazer melhoria dela, né? Então essa foi um pouco dessa visão mais matemática no negócio, né? Legal, legal. E em termos de estratégia, né, vocês fizeram um investimento de grande monta aí no Porto, né? Onde que o Porto se encaixa numa visão maior aí? Isso aí é um pouco como a questão de grão, afinal ele é a logística. Então o Brasil produz esse ano foi 118 milhões de toneladas de soja, mas 120 milhões de toneladas de soja. Ele exporta, ano passado chegou a 86 milhões de toneladas de soja, se eu não me engano. Tá? O número normalmente é 75 milhões de toneladas de soja. Ano passado, pela guerra comercial, ele exportou mais. Então, basicamente, o fluxo de soja é para exportação. Você tendo essa capacidade de logística, ele vai aumentar a tua capacidade de crescimento. Então, nisso, o Alcides, um dos sócios lá, viu essa estratégia, para dar a capacidade de crescimento realmente faz todo sentido. Então a gente começou a investir no Porto. Então o que a gente criou lá, no projeto X, que é o projeto Seed to Ship, e no projeto normal é o projeto pé na terra e pé no mar, literalmente. Então é você fazer a cadeia como um todo. Então a gente tem desde a produção de semente até a entrega da semente no porto. Então, olhando um pouco de estratégia, tentar ser uma solução logística, se o comprador é externo, é tentar ser uma solução logística no mercado interno. Então, é saber contratar frete, é saber fazer planejamento, é você ter esse skill ali e colocar a soja dentro do navio para o importador. Bacana. Para uma empresa de 70 e poucos anos aí. Mas me conta um pouquinho assim,
como que foi até aqui e como que você enxerga daqui para frente, né? O que você tem de resultados colhidos nesse período, né? O quanto a empresa cresceu e qual que é o plano daqui para frente? Então, assim, eu acho que só colocando mais um ponto que foi uma mudança, pelo menos dentro de casa, assim, é esse foco que foi foco mais ingente mesmo em tentar. A gente investiu muito nas pessoas, assim, investiu em treinamento, e às vezes, obviamente, você acaba não tendo um retorno daquele investimento em si, mas eu acho que para a implementação de cultura isso foi muito importante, olhando hoje assim, a visão de você tem que fazer diferente, não adianta, e não fazer diferente não é querer criar alguma coisa que seja mirabolante, mas é você tentar todo dia estar tentando fazer melhor aquilo, né? Então isso foi um lado legal. Daí a gente também quando eu falei dessa mudança, quando veio quando a gente criou uma área de gente de gestão mesmo, então olhando em pessoas e olhando em performance, começando a ter mais foco em recrutamento. Com isso a gente criou um plano de trainee, esse está o 3º ano aqui, a gente fez um programa trainee, um programa de estágio, agora um programa de trainee e estágio junto. Mas também da mesma forma, não só para buscar gente nova, mas para buscar gente nova com a cultura da empresa e treinar e vir com essa cabeça já de você saber que quem vai fazer a empresa é quem está lá dentro, não tem jeito. E isso vai acabando com aquela ideia de governança lá, que é você, acho que todo mundo é responsável pelo resultado lá dentro. E isso é acho que bem claro lá, assim, todo mundo faz parte do resultado. Então não vai ser o Alcides. No vídeo falava de cultura de dono, né? Espírito de dono. Exatamente, visão de dono, né? Então assim, não vai ser o Alcides que vai descer lá e falar, vamos fazer isso e vai vender um monte. Então todo mundo que está na empresa vai fazer, tem um impacto no resultado. E isso tem que ser o dia a dia nosso, né? Então acho que isso também ele junto com aquela questão de governança. Eu acho que nisso, olhando o crescimento, o resultado e o que a gente tem já implementado, acho que teve um atingimento legal. Então a empresa, a gente ano passado fechou com um bi 560 de faturamento. O nosso objetivo primeiro era conseguir. Acho que o primeiro objetivo era esse, era ter uma empresa que conseguisse fluir sozinha, que na verdade é isso que é o profissionalização. Isso cresceu de quanto para 1 bilhão 500? A gente saiu em 2014, a gente faturou 450 e veio para 1 bi 600. Legal. Parabéns, hein? Parabéns. Obrigado. Então o primeiro objetivo... E não começou em 2014, né? Você começou mudanças estruturais mesmo antes de ter assumido o cargo de diretor-geral, né? Sim. Nada acontece do dia para a noite, né? Não, exatamente não. Acho que isso tem que ser transformação mesmo. Acho que e uma coisa que se pegar, o próprio vídeo que eu falo que é essa visão do seu Arlindo e também depois do Alcides, do sócio, essa visão de realmente você tem que fazer a coisa para melhorar, né? Você tem que a história que é melhor empurrado, é melhor segurar do que empurrar, né? Então você tem que estar ali olhando onde que você consegue. Melhor segurar um louco do que empurrar um burro, né? Exatamente. Então o primeiro objetivo era esse, então a gente conseguia a empresa andar sozinha, vamos dizer assim, e ter esse crescimento, porque como a visão os portos vão dar numa conta, os portos dão capacidade de operar 3 milhões de toneladas de grãos. A gente naquele momento estava fazendo 500 mil, então a gente tinha que começar esse crescimento, esse ramp-up de crescimento aí, para a hora que o porto entrasse em operação, você já começar com carga própria, até para ser mais eficiente, né? Então também foi um movimento que a gente fez. E o objetivo agora, obviamente, é começar. A gente tem que. Primeira coisa é fazer o segundo porto operar, que a obra acabou tendo alguns atrasos, problema de licença, então isso a gente conseguiu. Agora está tudo organizado. Então acabar a obra, colocar ele em operação, que até isso aí também é um grande desafio para a gente, porque a gente não sabia operar porto, né? Então é um bicho completamente diferente. Enquanto um elevador aqui carrega 150 toneladas hora, lá carrega 500, né? Enquanto a Correia tem aqui 200 toneladas, 150 toneladas hora, ela tem 2.000 toneladas hora. Então é um mercado completamente diferente. Lá você tem o giro de um terminal aqui vai ser 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes. Quando você é muito eficiente, o armazém é muito pequeno. Lá você tem que girar 20 vezes no armazém. Então é outro bicho.
Então é aprender a lidar. Mais uma coisa que você teve que aprender, né? Exatamente. Então, e tem toda a questão da operação de navio, de line-up de navio, regra de porto. Então tem um aprendizado ainda que a gente ainda está aprendendo bem isso aí, né? Colocar em operação, fazer ele rodar e depois você conseguir equilibrar esse sistema, vamos dizer assim. Então, porque hoje a gente tem 4 áreas, que são a área de semente, a área de insumo agrícola, a área de originação e a área de trading. Então, eu sempre falo que tudo tem que ter um equilíbrio ali, onde a gente tem semente que vende para fora, e vende para outras empresas, e semente que vende para dentro, que vende para os nossos próprios clientes. Tem uma conta ótima ali, que é você ser 60-40, 70-30, então é conseguir começar a chegar nessas contas, nesses 4 itens aqui, e começar a atingir esse equilíbrio. E porque tem uma conta de eficiência no sistema. Então é começar a ir para essa eficiência do sistema, né? Então fazer esses portos girarem, a gente vai operar com carga de terceiros e com carga própria e conseguir originar essa soja que você tá operando no terminal, né? Então o plano daqui para frente é consolidar essa expansão do porto e a partir daí tem mais desdobramentos. O que é o plano do Moinho para daqui 20 anos? 20 anos... 20 não sei se está dando para fazer 5, né? 20 anos tem muita discussão, né? Vamos ter que discutir bastante para chegar. Mas acho que assim, o plano é a gente está expandindo agora, estamos abrindo regiões novas. A gente está abrindo algumas filiais novas aqui na região e abrindo em regiões novas. Então estabelecer esse crescimento em outras regiões para conseguir originar mais grão e vender mais insumos para fazer essa consolidação. Então hoje a gente tem muito mais, o grão é muito maior do que o insumo. Então esse equilíbrio, né? Você começar a crescer no grão para você atingir um equilíbrio nessa tua exposição de cada setor, né? Mas efetivamente a gente tem um plano de expansão agora acontecendo, que é abrir novas filiais, aumentar a captação direto do produtor para você fazer essa logística como um todo. Legal, bacana. Uma última pergunta aí de futuro e aí já algumas dicas, né? Se você fosse colocar assim dentro da história do Moinho de 0 a 10, assim, né? Você estaria no 2, no 5, 8, está chegando no final, como que você enxerga isso? De 0 a 10 na sua gestão, né? Você já conseguiu atingir, de 10 você já conseguiu atingir 10, ou você acha que está no 4, 5, dentro do que você imagina? E que dicas que você dá para quem está nesse processo, não vamos nem falar começando uma empresa, né, mas escalando uma empresa, né? Aparece muito na sua trajetória que você fez ações estruturantes para daí chegar numa posição mais confortável de planejar o futuro, né? Como que você enxerga dentre ter feito a base, back to basics que você falou e começar a olhar o futuro? Que dicas que você dá para quem está nessa posição de planejar crescimento? Acho que dessa primeira pergunta de 0 a 10, difícil a resposta, tá? Porque acho que para o que partes, acho que a gente chegou aí, 10 não vai dar para dar também, né? Porque a gente 10 não chega nunca, né? Mas a gente chegou num 8 já, e tem alguns itens que a gente, que tem, acho que a pergunta dos próximos 20 anos, é isso que a gente lá dentro estamos nos perguntando, e eu acho que o setor como um todo está se perguntando. Como todo o setor deve estar se perguntando hoje, porque tem toda essa tecnologia vindo, o modelo de compra do produtor vai ser igual ao modelo que está acontecendo até hoje, tendência a mudar, obviamente. O modelo de comercialização vai mudar, então é começar a entender o que vai acontecer com o setor para você sim colocar de forma com serviço. Então acho que isso Como que faz isso? Como é que você olha para o produtor e vai tentar adivinhar que ele vai mudar o jeito de fazer alguma coisa? Assim, a gente até como a gente chegou no Iguaçu Valley ali, né? Então eu estava com reunião produtora, a gente acaba participando bastante de reunião do produtor, e você, sei lá, 5 anos atrás, você via o PT500, né? Você via lá o produtor, ou ele tinha aquele celular de flip, ou ele tinha o celular mais simples do mundo. E o celular era feito para falar. E o PT500, não exagero, né? Às vezes tinha uns que tinham ali. Tinha um outro modelo, não o PT500. É que tem uma turma meio nova, né? Não sabe que é o PT500. Não conhece o PT500. Exatamente. O PT500 é um clássico. Pesava 2,5 kg mais ou menos o celular, né? Então, a bateria dele era totalmente de microfone. Então, de repente, começando aí nessas mesas, todo mundo com smartphone. Gente, isso a mudança foi muito rápida. E eu tenho uma visão, obviamente não mas assim, não foi só por causa daquilo, mas eu vejo muito com essa questão do WhatsApp. O WhatsApp ele conseguiu facilitar demais a comunicação
e todo mundo embarcou nisso aí. Até o Jadson falou que a gente é o maior usuário de WhatsApp, né? O Brasil é o maior usuário de WhatsApp do mundo. Exatamente. Então, tá aí um fato. E daí vai, bom, gente, aquela barreira que nós achávamos que o nosso cliente tinha. Porque todos sabem aqui, nós somos numa região que é uma região, o agro aqui é muito tradicional, né? Então o produtor, ele é um produtor tradicional também. Falei, aquela barreira de não, esse cara não vai usar tecnologia de jeito nenhum, não, ele está usando. Agora ele está usando porque ele tem a necessidade e daí a gente começou a pensar num aplicativo para a gente. Daí a gente até montou, tem um aplicativo desenhado já nosso com o cliente, mas aí antes de fazer o de cliente, a gente começou a fazer para a nossa equipe interna. Então a gente fez um aplicativo que era o primeiro aplicativo foi meio de mobilidade. Então você começar a dar mobilidade para a equipe de vendas e depois você fazer um aplicativo mesmo, né, que comece a ter funcionalidade de aplicativo. Então, acho que nisso aí que eu comecei a pensar, não, agora efetivamente você tinha algumas características do setor, tem uma consolidação acontecendo, o mercado está se consolidando, tem muito grupo estrangeiro que entrou primeiro no Mato Grosso, primeiro entrou no Arco Norte, agora está vindo para aqui, para a região oeste, depois veio para o Paraná, agora já está vindo para o oeste, então você tem um mercado de consolidação, então você tinha algumas mudanças no nosso mercado que acontecem em todo o mercado, mas não ainda com a entrada de tecnologia. Então, acho que uns 3 anos para cá, essa tecnologia começou a entrar mais forte, até pela questão de mecanização, né? Então hoje máquina aí tem tecnologia de tudo que é lado, mas mesmo assim você ainda não tinha um uso tão concreto dela. E só que isso está chegando, então acho que é aí que a gente começou a parar, opa, calma aí, isso aí vai chegar mais, chegou na verdade, agora como que nós vamos nos estabelecer perante isso? A gente vai ser, você vai ser atacado por isso ou você vai fazer parte disso? Então, efetivamente, a resposta não tem, né? Então, acho que a gente está discutindo bastante. O que dá para perceber é que o modelo do negócio ele vai ter uma transformação por causa da tecnologia. E discutindo, eu sempre entro em táxi em São Paulo ou em Uber e pergunto como é que está, para ver qual que é a reação. E todo mundo tem um Uber para chamar de seu, né? Todo mundo vai ter um Uber para chamar de seu. Pode ser que aquilo faça parte do teu negócio ou pode ser que aquilo destrua seu negócio, né? Mas efetivamente ele vem para melhorar, né? Se a gente for pegar até o exemplo disso aí, ele melhorou, ele vai melhorando o serviço, ele vai melhorando a abordagem, vai sendo mais eficiente e o mercado vai buscar eficiência, né? Não tem jeito. Bacana, e a gente vê que vocês têm essa preocupação em inovação, não só por ter práticas de gestão, mas também a gente vê vocês com centro de inovação, não é comum na nossa região, é pouco comum, uma empresa instituir um departamento de inovação dentro do agro, né? E acho que vocês já estão colhendo até alguns frutos desses esforços aí, né? Isso veio, a gente tem uma área de inteligência que dela está capitaneando essa área de inovação junto, daí até que ela não é dentro da TI, porque a TI efetivamente ela traz a inovação, mas às vezes não é ela que é a indutora dela, né? Porque tem que ver a necessidade daquilo que precisa. Então a área de inteligência junto com a TI que vão fazendo essa inovação acontecer, mas acho que isso é um pouco dessa, quando você busca por eficiência, ele acaba tendo um pouco disso, porque você tem que melhorar o processo passa para o sistema passa não só por organizar o sistema, o ERP que você tem, então você tem que fazer o fluxo do trabalho melhorar. Então acho que daí você começa a pensar em inovação mesmo, né? Desde o cliente até a compra, né? Vamos dizer assim, em todas as pontas. Acho que o que a gente está querendo, vamos dizer assim, atacar mais, ter mais foco é exatamente no relacionamento com o cliente, né? Então, onde que a gente consegue atender melhor o cliente, essa questão de necessidade, e tem muita coisa aí que existe para a gente usar, que a gente não usa ainda, mas tem muita coisa para usar, que já está acho que até olhando a questão de informação, como você poder antecipar a informação para o próprio cliente. Então, se alguma região está acontecendo uma praga, você pode antecipar ela para uma região que esteja do lado dela. Então, eu acho que é tentar usar esse fluxo de informação para atender o cliente, né? Não efetivamente para você vender só, mas para você atender, porque no final a necessidade do cliente que vai fazer o teu negócio ser perene, né? Bacana, bacana. Deixa algumas dicas para nós aí, Eduardo, de planejamento e de crescimento, né, que você aplica no dia a dia lá.
Acho que assim, a primeira dica que eu falo para esse programa de trainee, normalmente eu falo para as pessoas mais novas, hoje a gente tem uma tendência a querer fazer, assim, a gente tem que, não, eu quero fazer aquilo que eu goste, que aconteça isso, que seja em Cascavel, meia-noite, chovendo. Não existe, me desculpe. Infelizmente não tem. Eu até queria. Essa Mega Sena aí dos 270 até podia ter caído lá no meu irmão, né? Mas não tem. Tem que fazer. Então a primeira coisa que tem que fazer, é testar. Você tem, acho que buscar aprendizado e fazer. E tentar equilibrar essas duas coisas também, porque só também planejar demais, eu acho que olhando o planejamento, você ficar só no planejamento também não resolve, porque você tem que ficar só planejando, você não acaba não saindo do lugar, e você ficar só na execução também é um problema. Eu acho que para quem está começando, o fazer é importante, porque quem é novo tem tempo para errar, então você vai e todo mundo vai errar, não tem jeito. Um bom trader é aquele que acerta mais que erra, porque errar ele erra, certo? Não tem jeito. Então errar todo mundo erra. Então, o acerto tem que ser maior que os erros, né? Então enquanto você está novo ali, pode errar, e o tamanho dos erros também normalmente são menores, então você vai aprender mais rápido. Eu acho que esse é um primeiro passo. E eu acho que essa busca de conhecimento mesmo. Também outra coisa que eu falo que isso também é uma coisa que não te tira, pode te tirar tudo, mas conhecimento não tira, né? Então aquilo que você aprende ficou para você. Então é buscar conhecimento, e conhecimento pode ser através de leitura, que tem gente que tem facilidade de ler, tem conversar com pessoas que já têm experiência. Então buscar uma forma que você agregue esse conhecimento e vai atrás dela. Não, porque eu leio 63 livros por semana. Beleza, ok. Você consegue ler? Eu não consigo. Eu leio um a cada... Né? Depende da tua forma de aprendizado. Então, acho que esse é um caminho, de você tentar... acho que conversar com pessoas que têm experiência sempre faz muito sentido. E acho que é um pouco dessas duas linhas aí, né? Legal, acho que vamos abrir um pouco para perguntas aí, né? O pessoal deve estar aguardando algumas aí. Quem quer começar? Espera o microfone, Eduardo. Você comentou que você é um cara um pouco desorganizado, se reconhece como um cara um pouco desorganizado. Qual foi a estratégia que você usou para ter o mínimo de organização para conseguir chegar onde você chegou nessa operação? Tem um amigo meu que é até nosso conselheiro, que ele fala que eu tenho um esforço dobrado para chegar no resultado que uma pessoa organizada teria o esforço pela metade, entendeu? Então você acaba tendo um esforço dobrado. Acho que uma coisa é você tentar... a gente tentou implementar, dentro dessas, a gente colocou a gestão da rotina, foi implementando sistemas de gestão de rotina, trabalhar com PDCA. Então é você forçar também a organização a se organizar, e ela te força, né? Ela vai ter... E aquela leitura que você fala, você tem que ser o mais burro da sala, né? Essa também é uma coisa importante de fazer. Então você tem que ter gente que te cobre para você estar buscando forçar isso, entendeu? Então a gente tem lá, hoje nós temos... agora de cabeça, são 5 gerentes lá que nós temos. Então tem um que é muito organizado, tem um que faz rotina muito bem, tem um que é desorganizado, então cada um vai forçando o outro, né? Então nesse mix de gente, efetivamente é isso, tem que ser o mais burro da sala. Então se eu sou mais organizado, eu tenho que me coçar para pelo menos ter um mínimo de organização para poder acompanhar as pessoas, né? Então, e ela ter força, né? Legal. Mais perguntas aí, pessoal? Eu tenho mais uma aqui enquanto vocês pensam. Você começou em 2004, foi isso? 2004. Você enxerga assim que talvez poderia ter sido mais rápido, mas quanto que é o tempo mínimo você acha para conseguir operar uma transformação e começar a ter crescimento efetivamente, né? Para quem, às vezes, as novas gerações têm muita pressa, né? Querem abrir um negócio. Vem a história do Instagram, o Instagram em 1 ano vendeu por 1 bilhão, né? Sabe, assim, não sei se isso é muito real, né? Quanto que você acha que é um tempo mínimo, sendo organizado ou não, né? Para conseguir ter um resultado e conseguir ver esse resultado aparecer?
olhando assim como transformação, eu acho que 5 anos você começa a implementar uma transformação. Até o prazo, eu entrei em 2004, mas esse projeto efetivo começou em 2013, né? Então, de fazer a transformação lá. Então, eu até achei que poderia ser mais rápido para algumas questões, mas não, mas é 5 anos, e tem até alguns exemplos e leituras aí que eu já vi que falam em 5 anos mesmo. Não sei se é um número mágico, o que é, mas é o que eu vejo que você começa, que você tem um pouco do aprendizado daquilo que você tem que fazer, e também você vai começando a direcionar, seleção natural das pessoas que ficam compradas naquela ideia, e quem não é comprado também vai saindo para outros projetos, né? Então, nem por ser bom ou ruim, mas é por efetivamente estar embarcado no projeto. Agora, para uma empresa aí que está começando do zero, cara, acho que também não... Pensar muito mais rápido que isso também é difícil, né? Porque tem toda a implementação, busca de cliente, então não você consegue acelerar de algumas maneiras, mas daí você não consegue organizar o todo. Às vezes você consegue acelerar crescimento, mas daí você depois vai ter que correr atrás da organização dela, né? Então você vê muita empresa que acaba crescendo mais rápido e depois ela tem que correr atrás ou de estrutura financeira, ou vai ter que correr atrás da organização, ou vai ter problema de organização. E também, um passivo fica ali, né? Exatamente, fica um passivo para trás. Legal. Mais perguntas aí, gente? Eduardo, eu estou na área, sou da área do agronegócio, eu prestando atenção nesses minutos de conversa, as tuas ações são ações de alguém mais matemático, natural pela tua formação e pela área que tu começou, pela empresa, né? Por que eu coloco isso? Análise de risco, orçamento base zero, gestão matricial, são todas ações matemáticas frias em uma empresa que é efetivamente comercial, de relação de venda. A pergunta que eu quero te fazer é assim, são ações que naturalmente causam desconforto e que num primeiro momento certamente houve rejeição. Dificilmente estaria errado colocando isso. Como é que você angariou reforço? Ou ainda mais direto, isso foi de baixo para cima ou foi conscientizando? Eu entendi que tu colocou que foi trazendo pessoas, né, reforçando a equipe, mas num primeiro momento tem que ter uma decisão. Essa decisão foi de cima para baixo ou ela foi conscientizada? Eu acho que até assim, foi de cima para baixo. Obviamente você coloca de cima para baixo, mas aí tem a forma como você coloca ela, né? Então muita coisa que eu fiz, uma brincadeira, 2015 meu colesterol acho que foi para uns 800 e eu comecei a pesar uns 200 quilos a mais, porque eu ia em todo churrasco que tem chopp e costela, entendeu? Não, então assim, você ir muito participar junto, né? Não é só uma decisão de você falar, faz ser assim. Faz assim e vamos fazer juntos esse troço aí, né? Não tem jeito, tem que colocar o esforço de estar junto com as pessoas, que daí você começa a conscientizar. É que eu acho que essa decisão, esse tipo de atitude, dificilmente ele seja de cima para baixo, porque é modelo de gestão. Então, ou você implementa esse modelo de gestão, pode ser que um departamento faça, mas a empresa como um todo vai ser uma diretriz da empresa, certo? Aí agora, se você consegue aplicar ela ou não, é você estar junto fazendo. Pelo menos assim, eu tentei estar junto fazendo, entendeu? Para implementar isso aí. Então, estar junto lá nas reuniões de GMD, participar de toda essa transformação. A questão comercial, a gente até tem assim, exatamente o que você falou, assim, a gente ainda veio com um gap comercial, porque eu, efetivamente, não é meu forte, não é comercial, né? Não é pensar comercial. Mas daí é você também tentar trazer pessoas que tenham essa capacidade, mas também com essa visão, né? Com a visão de você ter um mínimo de organização e, não matemática, mas ter uma visão mais de planejamento e execução, né? Não só execução comercial. Então, ótimo. Obrigado. Eduardo, o segmento do agro, né? Na verdade, ele tem... Quando você trabalha com o produtor, você tem o interesse de vender para ele e tem o interesse de receber a produção dele. E ele, obviamente, ele tem o interesse de vender para você o produto dele pelo melhor preço e comprar de você pelo menor preço. E é um segmento que realmente tem uma
concorrência grande, margens pequenas, né, de certa forma. O que você diz assim do Moinho Iguaçu? O que segura o teu cliente? O que é diferente do teu cliente? O que você faz de diferente para o teu cliente que faz ele continuar contigo? O que é mais forte? Preço, relacionamento, assistência? Uma coisa muito forte que a gente tem são os 70 anos, né? Obviamente aqui tem empresas que estão aqui que também tem uma história longa, Proplantar, e Rede está aqui também, e algumas das próprias cooperativas aqui. Mas a gente tem uma história de 70 anos, né? Então você tem uma confiança muito grande. Acho que isso é um valor que a empresa tem, e tem uma frase que dentro desses valores o Alcide sempre fala, ele fala, o objetivo é vender o que precisa, entregar o que vendeu e cobrar o que foi vendido, certo? Então, você fechar esse ciclo. Então, essa seriedade na relação é uma coisa que você consegue agregar cliente, certo? E outra é, assim, você ter agilidade de negócio, velocidade. Acho que a gente tem, para o agro, a gente tem a vertente de velocidade e relacionamento, certo? E é isso que eu acho que a gente está sendo questionado, o nosso negócio está sendo questionado, porque o relacionamento pode ser que ele fique mais frio daqui para frente. Então a gente ainda tem muitos clientes que, acho que relacionamento sempre vai ter, mas com a entrada da tecnologia ele vai começar a perder valor. Então você também tem, só que por outro lado você tem uma nova geração entrando, que vai querer ter outro conhecimento técnico, que você pode tentar agregar isso. Então, um pouco dessa levar informação, por isso que eu falo, a velocidade é isso, levar informação, levar aquilo que o produtor está precisando, e ter agilidade em negócio. E depois é você conseguir disso transformar em relacionamento. Não sei se eu consegui responder, mas é uma pergunta mais difícil, né? Porque eu acho que a gente tá num momento muito de repensar esse nosso negócio. A forma como o negócio é feito no Mato Grosso mudou bastante, né? Então acho que a gente tá vivendo essa onda agora aqui, né? E a internet, o principal efeito dela é a desintermediação, né? E aí ou você vai ser disruptado por isso, ou você vai estar do lado de quem vai estar disruptando, né? E hoje a gente tem muita gente conversando ali fora, o negócio do WhatsApp, não, o Moinho fez isso, não sei quem fez isso, não sei quem fez isso. A gente tem isso acontecendo hoje em dia, mas ele ainda não é uma coisa organizada, a gente não tem um sistema organizado fazendo isso. Então sabe o que vai acontecer, né? Então a gente tem que... Mas efetivamente vamos pensar assim, e olhando esse lado, acho que também pensando em dica, né? Se é que eu posso dar dica para alguém, né? Mas assim, olhar um pouco do que a gente tem, né? Por que eu compro na mesma loja faz 20 anos, cara? Eu também uso o WhatsApp, eu uso não sei o quê, mas por que eu compro lá? Putz, eu compro lá porque eu chego lá, a pessoa sabe que eu gosto de usar tudo azul, né? Então daí eu vou lá e... Então assim, tem algumas coisas que você busca um prestador de serviço, que essa confiança, tem alguma coisa que te puxa. Então a gente tem que entender o que puxa o nosso cliente, né? Se ter informação, a gente tem que dar informação. Até porque, na verdade, isso é uma mudança, né? Porque a informação ela começou a ficar mais comoditável e todo mundo perdeu, a gente foi perdendo o valor na cadeia por causa disso, né? Mas está chegando a informação certa, a gente está falando do negócio certo. Eu acho que a gente aqui na área agronômica, eu não sou engenheiro, mas vamos pensar assim, quanto que a gente aqui na região evoluiu em agronomia de solo. Pode ser que a gente tenha evoluído pouco, porque o solo aqui é abençoado por Deus, né? Então a gente tem que começar a investir nisso. Então tem algumas, eu acho que a área de semente é uma área que mudou completamente nos últimos anos com tecnologia, com a demanda pela qualidade. Antes me dá aí, planta, quanto que precisa? Precisa 12, bota 16 aí e vamos ver o que dá aí, né? Certo? E daí começou a estudar que isso era errado, que perdia a produtividade. Então a gente também está evoluindo tecnicamente no nosso negócio, e a gente como empresa vai ter que evoluir e ser nós temos que transportar essa tecnologia, esse conhecimento, né? Então acho que isso também agrega o teu cliente a você. Eduardo, como você falou da modernização do agronegócio, vocês hoje têm uma cadeia de produção, de transporte, de operação no porto. E eu queria fazer uma pergunta, como que você, no agronegócio, hoje vê a visão da produção de energia solar?
onde que se encaixaria e como que está sendo o estudo a respeito disso aí? Assim, a gente está começando a entrar na região e no Brasil assim, com placas de energia solar, né? Veja só, eu não entendo do negócio para poder falar. Eu sei que tem algumas empresas que já estão instalando, que estão usando até para ter uma eficiência de energia na própria unidade. A gente é um usuário de energia forte, né, por causa das unidades de recebimento. Então, essa tecnologia está chegando. Eu não tenho... Assim, posso falar pouca coisa porque eu não estudei muito sobre isso, tá? Mas que ele vai entrar no setor, vai, né? Porque no final Não a gente estudou precisa ainda, né? eficiência. Do jeito que ele é. Pergunta semana que vem que ele já sabe, né? A Ele já gente estudou. precisa de eficiência, né? Porque não faz sentido a gente estar usando energia de pico aí se você tem outra fonte de energia para estar usando. Né? Olá, boa noite. Bom, eu sou também de São Miguel do Iguaçu e até cresci ali perto da casa do seu Arlindo, Dona Di, né? E uma das primeiras lembranças que eu tive sobre inovação, de certa forma, foi com eles. Uma época que eles ganharam o seu Arlindo recebeu uma dívida de uma certa pessoa que tinha um mercado, faliu e pagou a dívida com os produtos do mercado. E eu e o Davi Cavalca lá fomos ajudar a organizar, descarregar. E até perguntei pro senhor Arlindo, falei, pô, mas o que você vai fazer com tudo isso, né? Bastante coisa. Ele falou, vou vender, né? Vou ficar e vai vencer, né? Aí eu pensei, falei, pô, mas qualquer produto é dinheiro, né? E é isso que eles fazem. E é isso que vocês continuam fazendo. Mas assim, trazendo para cá agora, eu vejo que São Miguel do Iguaçu inovou com muita gente, com o Cavalco Verona, veio a Marge de lá, muita gente veio de lá e está contribuindo muito para o nosso país e principalmente para essa região. Agora você, vindo de Curitiba, né, que estudou lá, e como que você vê o Oeste Paranaense e a capacidade que o Oeste Paranaense tem de desenvolver soluções, que é o que vocês fazem, e inovações, que é o tema aqui da nossa palestra? Assim, eu acho que a região aqui é uma região que tem um potencial absurdo. Eu acho que a gente usa ainda, sei lá, eu não sei percentual, mas usa pouco do que poderia usar. Acho que atividades que nem essa do Iguaçu Vale, a própria SIG aqui, eu vim conhecer, eu estou participando aqui da SIG, vim conhecer mais no último ano, a atividade que ela tem tudo para fazer essa região crescer exponencialmente, certo? Acho que tem algumas ainda ineficiências mesmo, questão logística, comparando com o norte ali, se a gente for olhar, mas a região ela é muito rica, né? Tem uma produção, maior polo de produção de carne, tem um polo de agro muito forte, e efetivamente, eu acho que nem falando aqui, mas assim, essa iniciativa que está sendo feita, de você tentar criar, eu não sabia o que era ecossistema, também ecossistema é aquilo que eu tinha estudado lá em ciências, né? Biologia? Exatamente, biologia, exatamente. Mas então você criar esse ecossistema de juntar as empresas, de trocar informação e de você tentar criar um ambiente propício para a inovação, que vai fazer diferença. Então, eu acho que eu estou aqui exatamente nesse sentido. Acho que isso aqui é muito válido, certo? E não é muito válido porque cada um está pensando e tem mais aí, quantas empresas aqui da região que tem... Se for conversando com pessoas de fora, você fala a quantidade de empresa grande que tem em Cascavel, é bastante, cara. Tem um monte de empresa aí, de referência do Paraná e referência do Brasil. Então, eu acho que essa... Agora, o potencial é muito maior porque... Acho que tem... acho que é conseguir angariar a visão para esse novo momento, né? Acho que cresceu muito em cima de algumas atividades e agora tem esse lado de inovação que está, pelo que eu vejo, tá evoluindo, certo? Então, Legal. Mais perguntas aí, pessoal? Temos tempo para mais uma ou duas. Deixa eu fazer uma última aqui, então, e aí a gente encerra. De onde a gente vem falando de renovação em processos, e inovação de maneira mais geral, especificamente no agro, quais são as áreas que você acha que a gente vai ver disrupção?
vamos chutar aí nos próximos 3 a 5 anos, o que você acha que tem para inovar, que a gente pode ser protagonista, a gente ainda pode participar no mercado aí? Acho que assim, acho que a gente usa muito pouco a tecnologia para buscar melhor produtividade. Tem toda essa parte de foto de satélite, que agora está virando drone. Então, se você for olhar, o uso disso hoje em dia ainda é muito baixo. Então, acho que aí é um primeiro caminho, e depois a própria operação da fazenda, né? Então, a fazenda ainda ela é muito, por mais que tenha uma agricultura de precisão que veio, mas ainda a agricultura de precisão não conseguia ser 100% precisa, né? Porque ela não conseguia fechar todos os buracos da área, até pelo tamanho das áreas que são. Então, acho que a parte de operação de fazenda também vai ganhar muita eficiência de aplicação no lugar certo. Então, eu vejo esses dois lados. É você primeiro fazer o diagnóstico certo daquilo, um diagnóstico mais preciso daquilo que você precisa fazer, e depois você aplicar de forma correta aquilo que você está aplicando. Então, acho que a parte de semente já mostra um pouco disso. Então, a semente, hoje se fala semente, antigamente semente era, daí desculpa se eu cometer algum erro aqui para os agrônomos, tá, gente, mas era 80% de germinação, 75% de vigor. Hoje já está buscando 95, 95, menos. Então, assim, a qualidade do produto subiu muito, e a assertividade no uso dele também. Até eu tenho um exemplo de um caso nosso que dentro de casa, vamos falar assim, chegou uma fazenda, uma semente com 100% de germinação. E os caras colocaram umas 2 sementes a mais, porque, pô, vai que está errado essa informação, né? Daí até a gente brinca, vai que está errado, não, né? Se é 100%, é 100%. Daí você coloca uma população maior, você perde produtividade. Então, essa assertividade, a precisão de conseguir ter uma semente de qualidade, e depois o uso dela, porque também você vai ser mais assertivo no uso, né? Então tem uma questão de velocidade de máquina. Então acho que a tecnologia vai ajudar muito isso, né? Então a gestão da operação vai ser melhor. Então, acho que são os dois pontos que eu vejo de ganho já agora, já rápido, certo? Mas tem muita coisa. Eu estava fazer um trabalho que eu tinha que fazer lá de estudo, e daí fui começar a buscar essa parte de tecnologia. É absurdo que já existe, né? Eu fui ver lá uma fazenda de retirada de leite, acho que era da Inglaterra, que não tem um cara, o cara opera, ele acorda de manhã, manda o boi entrar, vai lá, limpa do jeito que tem que limpar a vaca, daí tira o leite automatizado. Então, assim, com certeza essa operação é muito mais eficiente, higiênica, tem vários ganhos ali que viram produtividade que a gente não enxerga, né? Então a tecnologia vai trazer isso, e tem muito mais coisa, né, que já tem hoje equipamentos aí que eu estou começando a me inteirar disso aí, entendeu? Até porque eu tento buscar um pouco da tecnologia, aquilo que também a gente consiga ser utilizável no nosso negócio, né? Também começa a sonhar demais lá no mundo, acaba se perdendo, né? Eu acho que até o pessoal do Paulo Leman lá que fala, né? A inovação é muito boa, mas se você puder copiar e aplicar no seu negócio, fazer ela começar a rentabilizar amanhã, é melhor, né? E você já aplicou isso, né? Você trouxe várias técnicas já mais comuns em outras indústrias e aplicou no agro, né? Mais para o lado financeiro e gestão. Da mesma forma de processos de produção, tem muita coisa para ser trazido para a nossa região. E sempre que a gente pode emprestar de uma outra área e trazer para nós, é mais fácil do que fazer a pesquisa básica mesmo, disruptiva, né? Essa pesquisa incremental emprestando de outras áreas, ela tem um ROI muito melhor, né, em geral, né? Legal, gente, muito obrigado aí pelas perguntas, né? Queria agradecer muito, Eduardo, pela participação e esse depoimento aqui tão interessante, né? De sucesso aí nessa trajetória. Parabéns e tomara que continue aí, que a gente possa daqui mais uns 5 anos vir aqui falar com você e a empresa esteja ainda maior e já com alguns spin-offs e novas áreas e com planos para 20 anos cada vez mais audaciosos, tá bom? Muito obrigado mesmo. Segmentos, todo mundo interessado em empreendedorismo e inovação. Em quais áreas? Qualquer área. Então, todas as áreas estão abertas para serem aplicadas inovações incrementais, disruptivas, e a gente tenta fazer isso juntos aqui, procurar esses caminhos juntos, tá? Então, toda quinta-feira, às 8 da manhã, e no iguaçuvale.com.br você encontra essa palestra gravada aqui, mais algumas outras. Quem quiser fazer contato com a gente, fica à vontade, estamos sempre de portas abertas, tá bom? Muito obrigado, Eduardo. Obrigado a você de novo pelo convite, obrigado a todos aí, obrigado pelas perguntas. E deixando mais assim, acho que não tem tamanho de empresa, o negócio ficou um bom financeiro, né?
tem que planejar bem planejado o teu fluxo de caixa, desenhar um plano e executar. Acho que é esse que faz a diferença aí de você conseguir chegar lá ou não, porque aí você sabe onde você quer chegar, começa a medir e vai direcionando o teu esforço para aquilo lá. Beleza? Obrigado aí para todo mundo aí, tá? Valeu.